Ficou muito claro que, fazendo uma comparação com 2018, 2018 não foi o bolsonarismo que foi eleito. Foi um conjunto de forças que se juntaram e identificaram em Jair Messias Bolsonaro a possibilidade de fazer um corte na história e trazer uma nova realidade, rompendo com uma prática que já estava estabelecida e com um aparelhamento do Estado que se mostrou quase que exclusivamente voltado para interesses privados, interesses individuais, interesses de lideranças corruptas. O que nós verificamos nesse primeiro debate? E primeiro, fazer um elogio pela forma como foi feito. O fato de colocar os dois frente a frente, da maneira como foi apresentado, foi maravilhoso, porque deixou claro ali quem está numa postura de maior tranquilidade diante do eleitor, porque está trabalhando com dados, com fatos e não com narrativas. Esse é o primeiro ponto. Aquelas forças que em 2018 se juntaram, estão se juntando novamente. Quem era? Um conjunto de pessoas que votavam sim no presidente Bolsonaro. Conjunto de pessoas que queriam uma volta da ética na política, uma ética que foi rompida por aqueles que se diziam os porta-vozes da moralidade no país e simplesmente destruíram o país, destruíram o conceito de moral, destruíram o conceito de ética. Além disso, a Lava Jato, olha que coisa curiosa, o fato de Sérgio Moro estar ali mostrou que essas forças estão se unindo novamente. E houve pessoas que estavam votando quase que exclusivamente dizendo: nós não queremos mais a esquerda, em especial o quarto segmento, nós não queremos mais o PT personificado numa figura tal qual você identificou, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Essas forças se juntaram, novamente estão se apresentando, estão se juntando, trazendo elementos concretos. E mais um dado curioso, quando nós vimos ali no debate, no primeiro momento, talvez os 2, 3 primeiros minutos, deu a impressão de que o Bolsonaro poderia ficar tenso. Por qual razão? Foi dada a palavra primeiro para o Lula, que já veio de uma forma agressiva e tentou mostrar ter domínio de palco, coisa que ele foi perdendo já no primeiro momento e foi perdendo pela postura do presidente. Ali ele tentou fazer agressões. O medo que as pessoas tinham era de que aquilo se desembocasse para uma espécie de embate quase que físico, o que não aconteceu. Foi mantida uma civilidade, apesar de estarem tentando toda hora, no caso do presidente Lula, né? E eu uso o termo presidente não porque será eleito, mas porque esse é o pronome, essa é a forma de tratamento aceitado para quem ocupou esta cadeira. O fato do Lula estar toda hora está ali tentando acusar e trazer para críticas morais o Bolsonaro, que jogava os aspectos morais baseados em dados. Ora, quem tem que justificar alguma coisa não é o Bolsonaro, apesar de tudo aquilo que um consórcio de imprensa, tal qual o Roberto Motta sempre fala, um consórcio de imprensa está manipulando e apresentando dados que não são legítimos, não são verdadeiros. Ora, simplesmente, o que nós vimos ali? Uma forma de comportamento do Jair Messias Bolsonaro que impôs a sua maneira de ver a realidade e impôs para o povo brasileiro todos os dados que são relevantes. Dentre eles, constrangeu o Lula em vários momentos, que ficou sem saber o que fazer, nervoso. Tinha horas que ele ficava de frente para o Bolsonaro olhava para ele e ele simplesmente recuava e voltava para o púlpito. Por que ele voltava? Porque ele estava desconfortável diante da maneira como o Bolsonaro se apresentava. Questões como gasolina foram respondidas, questões como a pandemia, e se foi dizer que uma CPI da Covid estava investigando questões de corrupção do Bolsonaro. Bolsonaro deixou muito claro, essa CPI não investigou corrupção, se assim o fizesse, teria verificado o que aconteceu no Nordeste. Mais do que isso, foi uma CPI que caiu no ridículo, ao ponto de chegar à conclusão de que o Bolsonaro deveria ser processado por curandeirismo. Quando se chega a este ponto, mostra que o objeto da investigação estava perdido. O Bolsonaro se saiu muito bem. E eu acrescento, para finalizar, a sua ação conseguiu fazer com que os demais debates nos estados também fiquem mais favoráveis aos grupos e àqueles que o apoiam. Porque o Bolsonaro chegou ali e se impôs, o que todos estavam esperando, uma liderança que conseguisse trazer calma e equilíbrio para o embate que está sendo posto, que está um dos embates mais sujos que nós vimos na nossa história. E não adianta as pessoas falarem que está tentando haver equilíbrio. Não está. Pelo tempo que se usa para retirar qualquer coisa que se acusa vindo do governo Bolsonaro, do Bolsonaro ou dos seus assessores de inadequado, o tempo que se usa para retirar é aceleradíssimo. No caso do candidato que está na oposição, não. Demora, fica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aí vai. O tempo está sendo trabalhado de uma maneira desfavorável ao presidente Bolsonaro.
o que nós verificamos, ele conseguiu se sair muito bem. O saldo é totalmente positivo para Bolsonaro. Bem, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas de bancada, nossa audiência. Olha, eu gostei sim do formato do debate. Eu achei que aqueles 10 minutos que eles ficam conversando e provocando fatos e discussões é muito proveitoso. Aquilo foi muito positivo porque dá para perceber quem é o candidato que tem missão, que tem propósito, né? Uns menos, outros mais, pessoas que têm princípios e valores completamente diferentes, enxergam o Brasil de uma maneira muito diferente. E eu também achei que o fato de o presidente Bolsonaro ter se comportado com extrema paciência, com extremo equilíbrio, trazendo os fatos do seu governo, eu acho que esse que foi o grande fator, o grande mote do debate. Por quê? Veja só, quando o candidato Lula foi candidato em 1990, 32 anos, ele dizia que nada no Brasil prestava, que eles iam consertar o país. Nada prestava no Brasil. Em 94, com Fernando Henrique, a mesma coisa. Em 98, com Fernando Henrique, a mesma coisa. Praticamente o discurso é que está tudo errado, nós vamos salvar o país. Aí eles ficaram 14 anos no governo a partir de 2002. Então eu vejo que o candidato Lula não é um simples candidato de oposição que está contra aquilo que está sendo feito. O que aconteceu ontem nesse debate foi que há uma comparação muito nítida do que aconteceu no Brasil em 14 anos e o que vem acontecendo no Brasil em 3 anos e meio, praticamente, com 1 ano e meio de paradeira mundial, porque esse governo foi pego por uma pandemia que quebrou a economia mundial. E veja só os resultados do governo atual, isso é fato. O desemprego diminuiu 5 pontos, é a menor taxa de desemprego. Obviamente que houve aquela estilingada pós-pandemia, mas isso é um fato positivo do governo, né? Não há falta de alimento no Brasil, o combustível está num preço ultra razoável, o Brasil está sendo admirado na comunidade internacional pela questão econômica, com deflação e outros fatores positivos. Então eu vejo que o ponto alto do debate foi exatamente que o presidente Bolsonaro teve a tranquilidade, teve a calma de expor determinados fatos, obviamente algumas questões pessoais entre um e outro, e o presidente Lula e o ex-presidente Lula, na verdade, não conseguiu rebater determinados fatos, né? Coisas positivas que aconteceram no governo, até mesmo confessou a questão da corrupção, porque não poderia ser diferente, ele mesmo foi condenado por 11 juízes em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, e não teria como ele simplesmente negar que aconteceu um grande esquema de corrupção nos 14 anos, ou principalmente no seu governo de 2002 a 2010. Então eu vejo que os próximos debates podem eventualmente repetir esse formato. O formato foi muito bom, como você mesmo disse, e eu vejo que tem muita coisa ainda a ser discutida. O governo tem muita coisa para mostrar e, obviamente, a oposição tem que mostrar propositivamente que fez melhor ou que vai fazer melhor. Eu acho que é por aí que o debate acontece. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, meus colegas comentaristas. Bom dia, nossa audiência, que deve estar aí ansiosa para ouvir os nossos comentários aqui. Foi uma dinâmica diferente, Adriana, que testou a habilidade dos debatedores, né? Tanto a habilidade retórica quanto a habilidade comportamental de se mexer, de se mover ali naquele palco. Eu, no início, eu achei um formato arriscado, porque os organizadores colocaram lado a lado 2 adversários ferrenhos, e isso numa campanha cheia de iniciativas de difamação e de censura, e iniciativas sempre tratadas, como já disse o professor, e eu acho que o Scarf também, sempre tratadas de forma assimétrica. Então, foi uma manobra muito arriscada, mas o debate, na minha opinião, foi um sucesso. Acho que colaborou para isso o fato das perguntas dos jornalistas terem sido muito melhores do que nos debates anteriores. Eu diria, com uma única exceção, uma jornalista fez uma pergunta inacreditável, praticamente implorando que os candidatos se comprometessem com leis de censura. Eu, até agora, estou tentando processar o que aquela jornalista falou. Mas, à exceção dessa pergunta, o debate se caracterizou por menos hostilidade, por mais conforto da parte dos 2 candidatos.
achei que o candidato do PT demonstrou menos convicção ao responder alguns tópicos importantes, ou porque talvez já esteja cansado de responder esses tópicos, ou porque talvez ache que não é mais importante, não faz muita diferença. Reparei na segurança e na autoconfiança do presidente Jair Bolsonaro em responder também vários tópicos críticos. O candidato do PT tentou, mas não conseguiu demonizar o seu adversário. Ele tentou demonstrar uma segurança com as câmeras, andando pelo palco, muitas vezes falando com a câmera ou anunciando que ia se aproximar da câmera, né, como se fosse uma espécie de animador de auditório ali. Ele tentou mostrar uma presença de palco, essa é a expressão correta, que, lógico, vem de muitos anos de experiência, de fazer discursos, de estar em situações públicas, mas eu acho que isso não lhe deu a supremacia que ele buscava. Ao contrário, e eu devo confessar até que, para minha surpresa, em determinado momento, o presidente Bolsonaro começou a demonstrar uma enorme autoconfiança e serenidade. E aí ele encontrou a sua voz e o seu espaço. Inclusive, espaço entre dois candidatos. A partir de determinado ponto, o presidente Bolsonaro fez questão de ficar perto do candidato do PT, inclusive em um determinado momento até pediu que o candidato do PT não se afastasse, que ficasse perto dele, tocou no seu ombro. O candidato do PT tomou até um certo susto, mas percebeu que o toque era amigável. Depois também fez uma brincadeira com o presidente Bolsonaro, pedindo que ele olhasse para a câmera para repetir uma certa declaração. Então, eu acho que isso quebrou vamos chamar de paradigma, né? Muita gente tinha medo de que acontecesse até um evento complicado ali, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Tá? Eu acho que o candidato do PT, ele foi buscar refúgio nas mesmas frases feitas e nos bordões que ele sempre usou. Eu anotei praticamente o discurso inteiro, não vi nenhuma novidade. Eu vi palavras, eu vi frases que servem para quem já é petista, para quem já está convencido. Acho que, de novo, o candidato do PT não conseguiu responder ou não está mais interessado em responder à questão mais importante que afeta a sua campanha, que é a de corrupção no seu governo. Ele usou várias frases nas quais ele implicitamente já admite que houve. Ele disse, por exemplo, olha, se houve corrupção, pelo menos não deveriam ter quebrado as empresas. Em outro momento ele disse, olha, as pessoas confessaram, então houve corrupção. Frases até que ele já tinha usado em outros debates. Eu concordo completamente com a análise brilhante que o professor Marcelo fez, quando ele diz que em 2018 foi o presidente Bolsonaro que disputou e venceu uma eleição. Em 2020 a situação é diferente, porque quem está disputando a eleição é mais do que simplesmente um indivíduo, é uma visão do mundo, uma corrente política que muita gente, por falta de nome melhor, chama de bolsonarismo. E para a tristeza de muita gente, o bolsonarismo não se resume, né, ou não tem nada a ver com uma doutrina que prega totalitarismo e raiva e ressentimento, como o PT e várias outras forças da esquerda fazem questão de caracterizar. Na verdade, como eu já expliquei num artigo, eu acho que o bolsonarismo pode ser muito mais comparado com o thatcherismo, um movimento iniciado por Margaret Thatcher no Reino Unido. Quando o presidente Bolsonaro fala de menos Estado, de mais iniciativa privada, de respeito aos direitos individuais e de combate ao socialismo. São praticamente as mesmas, tá? E de privatização. Essas são as bandeiras de Margaret Thatcher, são as bandeiras do thatcherismo. E aí a gente viu, para encerrar, no final do debate, o presidente Bolsonaro, e aí ficou um grande contraste, né? Para o eleitor, então, resolver o que é que ele quer para o seu futuro. O presidente Bolsonaro encerrou o debate falando da importância de valores, entre eles a liberdade, e o candidato do PT encerrou o debate falando de picanha e cerveja.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os colegas aqui da bancada e a audiência da Jovem Pan. Olha, a minha percepção vai muito na linha do que já foi exposto aqui. Com exceção do Diogo, eu não acho que houve um empate técnico, eu não acho que houve aí qualquer semelhança em termos de desempenho. O Bolsonaro, no começo, ele estava assim, um pouco mais retraído. Mas ao longo do debate, principalmente no segundo e terceiro quadro, ele mostrou uma desenvoltura brilhante, que desestabilizou completamente o Lula do ponto de vista emocional. O Lula não conseguia saber para onde ia, não parava de tomar água, não conseguia falar para a câmera sem parecer agressivo. Até o gestual do Lula mostrava uma pessoa fora de controle. E o Bolsonaro, ele cresceu até na maneira como ele se colocava, né, sobre o Lula, de cima para baixo, até um olhar um pouco... Não é nem um olhar de enfrentamento, era um olhar de, poxa, não dá para acreditar nesse proselitismo barato de um candidato como o Lula. Porque o Lula, como disse bem o Roberto Mota e o Marcelo, o Scaff também pisaram nesse ponto, ele repetia aquilo que era falado nos comícios do PT. Ele não ganhou um voto sequer com esse tipo de manifestação, com essa sua participação no debate. Pelo contrário, ele deve ter até perdido o voto do MST. Ele falou, inclusive, não, o invasor de propriedade não é o agronegócio. Quer dizer, é exatamente o oposto do que ele fala para a base dele. Em vários momentos, o Lula se mostrou completamente perdido. Ele nunca participou de um debate e nunca teve um desempenho tão ruim quanto esse. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele conseguiu, até no primeiro momento, ele conseguiu tirar o Lula dessa zona de conforto. E como que ele fez isso? Perguntas inteligentes, a pontuação dele foi excelente, ele não caía nessas armadilhas retóricas de genocida, corrupção, que o PT gosta de fazer, inclusive a gente vê isso na campanha diária do partido, nas redes sociais inclusive. E o mais legal de tudo, na minha opinião, foi esse momento em que o Bolsonaro coloca a mão no ombro do Lula. O Lula se mostra uma figurinha amedrontada, né? Completamente sem saber o que fazer. E o Bolsonaro responde ponto a ponto aquilo que lhe foi colocado, de maneira serena, mostrando que sim, ele tem um programa para o país e sempre questionando o Lula sobre isso. O Lula, quando foi perguntado qual era o seu ministro da Economia, não respondeu. O Lula, quando foi perguntado sobre programas de governo, não respondeu. E quando ele falava do governo federal e da situação atual do país, acho que já ficou muito claro para a audiência, para todo mundo que estava ouvindo, que não existia ali uma proposta construtiva. O PT e o Lula se basearam e ainda se baseiam numa campanha meramente destrutiva. E eu acho que o Bolsonaro foi muito eficiente porque ele mostrou que não existe essa construção do mal que eles fizeram em cima da figura dele. Pelo contrário, um presidente que foi ponderado, um presidente que mostrou exatamente o que foi feito durante a pandemia, o que foi feito com a economia e, acima de tudo, o que ainda pode ser feito para o Brasil numa reeleição sua. Então acho que o Bolsonaro foi muito exitoso no debate e o Lula, mas isso ficou escancarado, né? Até a maneira como o Lula se aproximava da câmera parecia agressiva, que é sim o gestual de uma pessoa que sabe que está perdendo e que não consegue mais se concentrar nas perguntas e no que era dito no debate. Bom dia, Adriana, e a todos os colegas. De fato, um debate interessante, um novo modelo. Como disseram bem os colegas aqui, o início do debate mais tenso, o próprio presidente Bolsonaro com um certo cuidado em fazer as suas colocações, mas aos poucos, ao ir se soltando, e o próprio debate, de maneira geral, ganhando uma dinâmica muito mais agradável e interessante, foi revelando que Bolsonaro tem sim condições de tratar todos os temas com serenidade, com objetividade, sem fugir dos temas e sem fugir dos pontos críticos. Agora, ele de fato, o que me parece mais relevante de ontem é que o ambiente do debate, o clima entre os candidatos reflete a mudança que inclusive os próprios institutos de pesquisa que têm reiteradamente forçado a mão em percentuais mais, digamos, mais altos, enfim, mais
auspiciosos ao candidato Lula, até esses já estão achatando a curva da diferença e mostrando que há um empate técnico, uma proximidade muito grande entre os dois. Ou seja, quando aqueles institutos que normalmente dão grandes diferenças a favor da esquerda, historicamente, começam a mostrar a proximidade do número, é porque provavelmente o número da direita já ultrapassou o da esquerda. E o debate de ontem refletiu isso. Bolsonaro muito mais seguro de si, falando com calma, demonstrando seus pontos, e o Lula numa postura muito mais combativa e agressiva, uma postura com uma certa insegurança, um receio, né, de que de fato já esteja num caminho sem volta. Quer me parecer que esses dois aspectos, o comportamento do candidato de oposição, que é o ex-presidente Lula, e os dados que a pesquisa vem mostrando, já indicam que houve uma inversão da narrativa, que o presidente Bolsonaro já é o favorito. Inclusive, a sua postura no debate demonstra isso. Como eu falei no início, aquelas quatro forças que elegeram presidente Bolsonaro em 2018, elas estão retornando, estão percebendo que não adianta elas ficarem se digladiando no momento em que aquele opositor que está contra o governo, ele representa uma visão de mundo que não corresponde àquilo que a sociedade brasileira quer. Apesar de ter ocorrido um encantamento, estou utilizando a expressão do candidato Ciro Gomes, quando estava ainda no páreo, apesar de haver um encantador de serpentes tentando, de alguma maneira, mostrar que houve alguma coisa positiva, apesar de também, utilizando as expressões do Ciro Gomes, está usando ou pegando questões pontuais e momentâneas e colocando como se tudo isso representasse a totalidade do seu governo, que foi marcado por esquemas de corrupção que não se encerraram e se expandiram. Ora, a presença do Moro significou sim que está ocorrendo uma reunião novamente dessas forças para combater uma visão de mundo completamente diferente. Ora, o Mota assinalou algo que também é espetacular. São duas visões de projeto de economia. O Lula mostrou que ele é estatizante, o que ele quer é retornar àquele modelo que foi aplicado, que fracassou, dentre outras razões, pelo próprio modelo, que ele gerou um esgotamento do Estado. O Bolsonaro mostrou que ele é favorável à privatização, o Lula mostrou que é contra a privatização, o Bolsonaro mostrou que quer uma economia dinâmica, o Lula mostrou que quer, pelo modelo desenvolvimentista, que a conclusão que se chega é essa, tornar a sociedade dependente como foi em determinado momento. Olha que coisa curiosa, quando se falou, por exemplo, do auxílio que é feito para as camadas populares, algo ali ficou muito claro para todos. O Lula não trouxe a verdade, porque o auxílio que ele deu, que foi o Bolsa Família, não foi criado por ele, foi um desdobramento de um projeto do Cristóvão Buarque que se chamava Bolsa Escola. E o Bolsa Escola era uma forma de dizer, uma criança na escola tornará a família merecedora de alguma contribuição e algum auxílio, porque uma criança formada e educada tem um fator de alavancagem. O que foi que o Lula fez? Isso por manifestações, inclusive do próprio senador, que ficou indignado com a transformação daquela proposta. Ele simplesmente botou e disse, acaba com a questão da escola e vamos vincular. Receberá isto quem é pobre, sem criar uma forma de retirar essas camadas da dependência do Estado. Isso ficou muito claro ali quando o Lula foi falar daquelas contribuições que ele fez ou da forma que ele fez para auxiliar as camadas mais pobres. O que o Bolsonaro fez? Ele disse, não confunda Bolsa Família com aquele auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi uma ação de responsabilidade para não quebrar a sociedade e a economia, ao contrário de tudo aquilo que estava sendo feito por necessidades e razões de poder, tal qual foi verificado no período da pandemia. Em síntese, a presença do Moro representou ali a volta das forças para combater uma visão de mundo que não se quer mais. Verdade, olha só, a presença de um senador eleito e de um deputado eleito pelo Paraná, com expressiva votação, revela que nós temos dois caminhos, né, a escolher. Não existe uma terceira via, são dois caminhos completamente diferentes. Um governo que apresenta fatos, que apresenta um caminho para o futuro. E do outro lado, eu entendo o ex-presidente Lula mais como um ator, né? Ele me parece um artista procurando brechas de narrativas, de sensibilizar,
de tocar no fígado das pessoas, mas realmente não tem proposta para o Brasil. Né? Não tem tanto proposta que não apresentou o seu plano de governo final, não disse quem será a sua equipe. E o presidente Bolsonaro é muito tranquilo, né? Porque ele tem um grande ministro da Economia, que são um dos melhores ministros que nós já tivemos no Brasil, que nós estamos consertando esse governo, está consertando o país. O país tem um rumo, o país está num caminho admirado por todo mundo, com investimentos bilionários, centenas de bilhões de reais trazidos pela credibilidade durante um período pandêmico. Então eu vejo que são esses dois caminhos que fazem com que qualquer político eleito para o parlamento agora e determinados governadores no primeiro turno optem por um caminho para o país, o que é melhor para o seu estado, o que é melhor para a sua população, para a sua prefeitura. Eu acho que é isso que está em jogo. Agora, com relação ao dinheiro que vai ser pago, o Auxílio Brasil, é muito importante a gente entender que dinheiro existe quando o governo não rouba, quando o governo não é corrupto. Quando o governo não é corrupto, com as empresas estatais dando lucro e não prejuízos de 200, 300 bilhões, como foi no passado, aí o dinheiro realmente existe. Quando a Petrobras pratica um preço justo e tem lucro recorde, o dinheiro também começa a aparecer. Quando você começa a demitir centenas de milhares de funcionários fantasmas, o dinheiro começa a aparecer. Então é uma questão de gestão. É o que a gente precisa entender no Brasil, é que está se procurando um caminho de uma gestão produtiva para o governo e, obviamente, que isso vai ser positivo para a sociedade como um todo, não só com o Auxílio Brasil, mas com R$1 trilhão que o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas trouxe ao Brasil como obras de infraestrutura que vão acontecer nos próximos 6, 8 anos. Isso é fato, não é uma opinião. Então, o caminho para o Brasil está aberto. Como eu disse, o presidente Lula não consegue visualizar nada do que não tenha sido o seu governo no passado. Ele simplesmente diz o seguinte: olha, eu sou o que eu fiz no passado. Eu sou aquele cara do passado. Eu não sei o que eu vou fazer para o futuro, eu não sei o que eu vou dizer. Vocês têm que votar naquele cara que foi o presidente do passado. E o presidente Bolsonaro que está nessa posição, na verdade, de situação. Uma oposição que seria responsável, seria uma oposição que trouxesse fatos positivos de como fazer melhor. A gente não está enxergando dessa forma. Eu acho que esse tópico é excelente, Adriana, para a gente entender um pouco mais o fenômeno Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é autêntico e sincero. Ele fala como ele sempre falou e paga um preço alto por isso, com muita frequência. Mas isso também o torna cada vez mais popular. Não existe conversão, coisa nenhuma. O presidente é o que sempre foi e é por isso que ele é atacado todos os dias. Se ele fosse populista, se a intenção dele fosse ser o pai dos pobres, ele estaria prometendo picanha, cerveja, ou picanha e prosecco, ou picanha e uísque, seja lá o que for. E aí ele não teria problema com ninguém. Ele faria o que todos os políticos populistas fizeram no Brasil desde sempre. E aí ele estaria muito bem com a mídia, ele estaria muito bem com os partidos de esquerda, ele não teria nenhum dos problemas que ele tem. O presidente é novidade na política justamente porque ele faz o que ele prega e ele diz o que ele faz. É só ver, prestar atenção em vários pontos do debate, inclusive no final, em que o presidente Bolsonaro falou sobre valores e sobre liberdade, enquanto o seu adversário falou sobre picanha e cerveja. Mas há pessoas que, diante da realidade, ficam procurando desesperadamente analogia entre coisas que são completamente diferentes. Achei muito importante o simbolismo da presença do Sérgio Moro. Na política, as pessoas cometem erros, elas têm segundas chances, e parece que Sérgio Moro está aproveitando a chance dele. Achei muito importante, e quero levantar esse ponto aqui, porque o professor Marcelo, se eu não me engano, já fez um comentário em momentos passados sobre essa dinâmica de debate, que vem daquele primeiro debate televisado, se eu não me engano, entre Kennedy e Nixon, o primeiro debate diante das câmeras de televisão, onde Nixon estava nervoso, suava muito, e aquilo foi decisivo para a escolha do eleitor por Kennedy. Eu acho que ficou esse debate de ontem, também teve esse elemento. Achei muito interessante quando os dois candidatos estavam ali juntos, perto um do outro,
e o eleitor pôde comparar coisas que não são verbalizadas, tá? Ele pôde ver a altura de um candidato vezes a altura do outro, o gestual de um versus o gestual do outro, tá? A agressividade ou a expressão facial de um versus a expressão do outro. São sinais não verbais que passam para o eleitor uma medida de confiança e de verdade. Olha, Thiago, aqui ficou muito claro para mim também que o Bolsonaro ele trazia fatos para o debate de maneira bastante expressiva, principalmente com relação ao Auxílio Brasil. Não enxergo um viés demagógico no governo, nem nas palavras de Bolsonaro, por um simples motivo. Sim, um programa assistencial pode ter um caráter assistencialista e de dominação do povo pela barriga, pelo dinheiro que é transferido. Mas, quando o programa remete e envolve portas de saída, que é o que o governo federal busca, aí é uma mudança total do programa social em si. A preocupação do governo é com responsabilidade fiscal, isso fica muito claro em todas as falas do Bolsonaro e na porta de saída. É um momento importante para a gente falar do Auxílio Brasil e o Bolsonaro defendeu isso com o equilíbrio e a responsabilidade fiscal. Se não houvesse a gestão exitosa de Paulo Guedes junto com Bolsonaro no que se refere à economia, não teria o programa Auxílio Brasil. Por quê? Porque a gente não conseguiria encontrar recurso para subsidiar o programa assistencial em si. Então, esse lado mostra um viés de amadurecimento de uma pessoa que, sim, é madura e está tentando, né, descaracterizar o mero discurso da picanha com a cerveja. Então, dá para sentir isso no debate também. Isso fica muito claro. E o governo, quando ele tem essa preocupação, e a promessa do Bolsonaro foi, sim, esse auxílio vai se manter depois, é no sentido de promover a oportunidade de tirar pessoas da miséria. É uma proposta eminentemente liberal, até defendida por Friedman há muitos anos. Então, eu não consigo enxergar similaridade ou semelhança entre a picanha com a cerveja e o caráter puramente demagógico de um projeto assistencial com vamos tirar o nosso país do buraco, com programas de responsabilidade fiscal e econômica, e sim, teremos um compromisso com os mais pobres, como o PT e outros governos nunca tiveram. Por quê? Porque é hipocrisia você falar em compromisso com os mais pobres e em todo o ano do governo Lula e Dilma, você tinha um escândalo novo de corrupção. E é exatamente isso que o Bolsonaro consegue defender quando a agenda é corrupção. Quando se fala em corrupção estrutural, não existe nesses últimos 4 anos. E esse é um grande mérito do governo. Apesar da retórica de alguns jornalistas e de uma imprensa enviesada sobre a Lava Jato, o fato é que o governo federal não se imiscuiu, não permitiu a existência de casos de corrupção estrutural. Então, isso sim é um grande mérito e foi pontuado por Bolsonaro durante todo o debate. Adriana, o que é mais duradouro, firme, sustentável a longo prazo é justamente a visão de mundo defendida pelos liberais. Qual é? É a maior eficiência do Estado no gasto público, mas ao mesmo tempo também diminuir o próprio tamanho do Estado. Para diminuir o tamanho do Estado não tem outro caminho, é você fazer, de um lado, corte de despesas, melhoria na gestão do dinheiro público, venda de estatais, venda de bancos públicos, venda de todos os ativos que não fazem parte da tarefa central de um governo. Quando o governo do presidente Bolsonaro inicia o processo das privatizações, muito dificultado pelo Congresso de então, e eu tenho aí um ponto importante que foi tratado no debate, né? O Lula fala do Centrão como se o Centrão fosse um privilégio, uma questão específica do governo do Bolsonaro. Não é. No governo do PT, o Centrão tinha um papel fundamental, tanto no do Lula quanto no da Dilma. E foi esse Centrão que fez com que o Lula criasse o mecanismo do mensalão para poder manter uma espécie de voto de cabresto remunerado ao longo do seu governo. Aliás, ontem, se eu não me engano, foi o jornalista Josias de Souza que fez uma pergunta sobre justamente as diferenças entre o orçamento, o chamado orçamento secreto, e
o sistema do petrolão e do mensalão instituído por Lula. Agora, tirando esses aspectos, que é a necessidade de você ter uma maioria no Congresso Nacional para poder aprovar as importantes reformas, as importantes reformas que se faz é para dar dinamismo à economia. Este sim é o melhor, mais efetivo, mais duradouro remédio para a questão social no Brasil. Você permitir que haja dinamismo na economia, emprego para as pessoas, uma melhora da renda, naturalmente com a competição, com a prosperidade. Isto sim é a melhor solução. O Nordeste, como você citou, ele tem um papel fundamental porque tem uma quantidade de votos substancial. Até acredito que neste aspecto, todo o investimento feito pelo governo do presidente Bolsonaro através da transposição do São Francisco, dos sistemas de cisternas, toda a parte de apoio logístico, recursos de saúde inclusive na Covid, em que os governadores, como bem citou o presidente Bolsonaro, os governadores do Nordeste, o tal consórcio de governadores do Nordeste, comandado lá pelo Carlos Gabas, petista, né? É que o Lula, quando ouviu isso no debate, fez de conta que não ouviu, mas o fato é que os governadores do Nordeste que compunham aquele consórcio liderado pelo Gabas têm muitas explicações para dar para a sociedade brasileira de onde foi parar o recurso da Covid, onde foram parar as centenas e centenas de milhões ou até bilhões de reais que foram colocados à disposição de governadores e prefeitos do Nordeste e que não se reverteram efetivamente em melhoria da saúde de forma duradoura para a sociedade, para os moradores do Nordeste. Portanto, o papel do Nordeste nesse mapa eleitoral é o de reduzir essa falsa vantagem de Lula, falsa no sentido de ser artificial este número. Ele não reflete efetivamente o que mais se fez no Nordeste. O que mais se fez no Nordeste foi em tempo recente. O PT teve a oportunidade, durante os 14 anos em que governou o Brasil, de melhorar efetivamente o Nordeste. E não fez. Aliás, não fez isso no Nordeste, não fez isso na Amazônia, não fez isso no Sudeste, nem no Sul, nem no Centro-Oeste. O que mostra que há uma longa distância entre o discurso empacotado de Lula, nos aspectos sociais, infraestrutura, histórico de programas, e a realidade do que foi a herança do governo do PT. A questão social, como você perguntou, ela será tanto quanto melhor houver desenvolvimento econômico, prosperidade. Para isso, a fórmula dos países que dão certo é a fórmula liberal na economia, com uma regulação equilibrada, sem sufocar o setor privado. E exatamente ao contrário do que Lula disse, que nem privatizar a Petrobras sequer, ele concorda. Eu gostaria de fazer apenas um comentário sobre uma leitura que eu não diria que é anacrônica, acerca das críticas que o presidente Bolsonaro fez ao Bolsa Família. Não seria anacronismo, talvez não seja uma não interpretação adequada, razão pela qual eu trouxe a questão do Bolsa Escola. As críticas que o presidente fazia ao Bolsa Família na época era exatamente pela saída de um programa que tentava se alavancar a sociedade para algo exclusivamente assistencialista, voltado para manter um segmento da sociedade enquanto pobre, continuando como pobre, para lhe dar força política. A proposta e as críticas que foram feitas inicialmente era exatamente em relação a esse aspecto demagógico. E as propostas não foram para criar alavancagem na sociedade naquela época, razão pela qual ocorreram as críticas. Veja, quando você olha e o que está sendo apresentado, esqueçamos Bolsonaro e olhemos a equipe. Qual era a proposta da equipe? Criar uma sociedade empreendedora que possa dinamizar toda a economia, para que aquelas necessidades emergenciais não criem um dependente do Estado que possa ser utilizado como massa de manobra. Ou seja, cedo ou tarde eles sairão dessa dependência e irão para a própria sociedade, por intermédio dos seus empreendedores. Essa é a diferença de visão de mundo que estava ali pelo Lula e visão de mundo que estava para o Bolsonaro, independentemente de, no passado, ele ter feito críticas ao Bolsa Família, porque se isso não for esclarecido, torna-se uma interpretação anacrônica. Eu acho que não cabe. A questão é, temos duas visões de mundo, mas não temos dois projetos de país. É só ler a página do PT. Não tem nada sobre um projeto de governo. O que tem é, eu fiz numa época um país idílico, mas esse país idílico vai voltar com a mesma estrutura que foi montada? De forma alguma. Isso ficou claro que se chamou corrupção. Seu Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro.
O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Fazer presídio e deixar os amigos soltos em outro presídio comandando o crime, isso é um crime, senhor Lula. Por que você não transferiu o Marconi em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin. Uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou sim, foi muito dinheiro para a corrupção. O senhor realmente maltratou. Tinha que ser prioridade total tua. Prioridade número 1 e não 0. Prioridade número 1 e não fez isso. Negou água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Esse trecho foi pesado, mas, na verdade, o que se precisa é provar aquilo que se fala, né? O presidente Lula, quando fala determinadas narrativas, ele não tem prova nenhuma com relação a isso. E, em determinados momentos, foi extremamente indelicado com o presidente da República, né? Cara de pau. Eu acho que esse tipo de tratamento não se deve a uma pessoa que está disputando uma reeleição e é o nosso presidente da República de todo o país. Eu vejo que é normal esse tipo de acusação e realmente o presidente Bolsonaro ele tem que andar com colete, não tenha dúvida. Ele sofreu uma tentativa de assassinato, né? Ele está vivo hoje por um milagre da medicina e de Deus. Então essas coisas que a gente precisa entender, o porquê que determinada pessoa está usando um colete, porque existe uma inteligência por trás disso e, obviamente, todo mundo sabe que ele sofreu uma tentativa de assassinato, que ele hoje poderia estar morto, poderia não ser o presidente da República em virtude daquela facada que ele sofreu. Mas é muito também notório o discurso da legalidade, né? Quem quer a ordem e o progresso no Brasil? O ex-presidente Lula disse que resolveria a guerra da Ucrânia na mesa de um bar. Ele diz que roubar um celular é perseguição da polícia. Ele diz que o policial não gosta de gente. Então são essas diferenças que fazem esse tipo de embate. Essas acusações são saudáveis, porque mostra a realidade. Quem é quem? Quem está a favor da sociedade que trabalha, que quer justiça, que quer ordem, que quer liberdade, e quem está a favor de determinados grupos simplesmente para ter o voto dessas pessoas e fala até bem de bandido. Então, são essas coisas que aconteceram no debate ontem e, como bem pontuou o presidente Bolsonaro, se você fez 88% da transposição do Rio São Francisco, a presidente Dilma, que o sucedeu, não fez nada. E é por isso que nós terminamos a obra. E todas as obras do governo federal foram terminadas com sucesso. É isso que aconteceu. Não se começa a obra nova. Se termina a obra que não terminou em 14 anos. Então, isso é gestão. O governo federal preza por gestão e não é à toa que o candidato Tarcísio, que é o governo de São Paulo, está tendo sucesso por ser uma pessoa que realiza, que entregou. E entregou porque teve liberdade de montar uma equipe dada pelo presidente Bolsonaro. É assim que as coisas precisam acontecer. Agora, o debate de acusações, ele é saudável. As pessoas precisam comparar o que é uma acusação correta e o que é uma acusação inverídica. Adriana, eu não acho muito tenso quando você escancara algumas obviedades, né? Para você subir no complexo do Alemão, você precisa da autorização do tráfico. Isso é um dado da realidade. Não tem como questionar isso, né? E o que eu acho mais interessante e talvez até bizarro do debate é o Lula se gabar desse fato recente que aconteceu. Quer dizer, o povo que mora lá não tem absolutamente nada a ver. Mas, de fato, você precisa da autorização dos líderes do tráfico para subir no morro, inclusive fazendo campanha. É lastimável? Claro que é lastimável. É só olhar o conjunto da obra petista. A gente chama isso, na academia, de bandidolatria. Por que o petista é um bandidólatra? Porque ele trata o bandido como vítima da sociedade. E é interessante isso, porque são duas propostas completamente antagônicas. O lado do Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas toda a base eleita dele, defende enrijecimento de penas para homicidas, estupradores, pedófilos e assim por diante. O outro lado não.
O outro lado vê mais leniência no trato com a bandidagem como uma forma de enfrentamento da situação. Eles não querem a redução da maioridade penal. Eles querem tratar como eles têm tratado. E se você pega o gráfico de homicídios, só essa presença mais austera e esse empoderamento das forças policiais no âmbito federal por parte do governo já gerou por si, e também, claro, a disponibilização mais fácil para você obter a posse e o porte de armas, isso já reduziu a criminalidade no Brasil e o índice de homicídios para um patamar recorde. Se pegar a amostragem por 100 mil habitantes, a gente está falando até 1992. A gente conseguiu ter uma redução com relação aos homicídios no Brasil que vai até 1992 em termos de qualidade, em termos de redução de crimes. Então, fica muito claro para mim essa diferenciação e é importante pontuá-la para a nossa audiência. Por quê? Porque o PT e os deputados, senadores petistas e de esquerda, eles defendem uma visão de mundo completamente maluca. Desde quando é normal você tratar um bandido, um traficante, né, com penas menos severas? Então, eu acho que esse ponto também ficou muito claro, apesar deles não terem aprofundado essa temática, dá para perceber isso a partir desse questionamento do Bolsonaro. Agora, óbvio, a questão da bandidolatria, eu ainda acho que pode ser mais explorada nos próximos debates também. O Marco deu um excelente resumo da história. O desprezo pelo combate ao crime, pelas questões de segurança, lógico, não é privilégio do PT. Na verdade, é uma ideia que une todos os partidos de esquerda. E vamos lembrar que só um caso, mas que tem um simbolismo gigantesco, que foi uma decisão da Suprema Corte em 2006, dando aos criminosos hediondos o direito ao cumprimento, à progressão de regime, né? Até 2006, por virtude de uma lei, quem cometia um crime hediondo tinha que cumprir a sua sentença integralmente numa cela de prisão, como são cumpridas as sentenças no mundo inteiro. A partir de 2006, com essa decisão que foi tomada, salvo engano, com o voto de 3 ministros indicados pelo PT, os criminosos hediondos ganharam direito ao cumprimento de pena, né? Essa questão da segurança pública foi muito bem exemplificada no debate, com a pergunta sobre a transferência do Marcola, que não foi feita em 2006. Foi uma excelente pergunta que ficou pairando no ar. São Paulo tem um monopólio do crime na mão do PCC, o Rio de Janeiro tem uma situação diferente, tem guerras entre facções. O Rio tem 1.400 territórios que são dominados por facções criminosas, mas parece que nada está acontecendo. Inclusive, há uma decisão judicial que desde 2020 proíbe a realização de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. É seguro dizer que ninguém entra numa favela dominada pelo narcotráfico no Rio de Janeiro sem autorização de quem manda lá, né? A não ser que entre para realizar uma operação policial. Mas se quer entrar em paz e em segurança, precisa da autorização do poder que manda ali no local. Então, eu confesso que me surpreendi com a declaração do candidato do PT em dizer que sou o único candidato que tem coragem de entrar em uma favela sem colete de segurança. Eu acho que o elemento ali não é coragem. A palavra certa é garantia. Alguém deu a garantia. Não existe precedente de político aqui no Rio de Janeiro entrar em uma favela para fazer campanha sem que haja uma permissão. Eu não estou dizendo que houve necessariamente acordo, nem negociação, nem conluio, nem nada disso. Mas seguramente houve uma concordância de quem toma conta daquela região
que são as facções ligadas ao narcotráfico. Eu, pessoalmente, já fui em quase todas as favelas do Rio de Janeiro, conheço bem a situação dos milhares de pais e mães que cuidam das suas famílias, que por não ter outra opção moram em comunidades sob o jugo do narcotráfico. Eu tenho certeza absoluta, até porque recebi inúmeras manifestações, de que essas pessoas se sentiram ultrajadas e revoltadas em ver uma manifestação política feita num local dominado pelo narcotráfico, né, daquela forma. Então, é sempre bom lembrar, né? Eu acho que nesse debate o candidato do PT perdeu mais uma vez uma oportunidade excelente para falar sobre segurança pública, para falar sobre combate ao crime, para falar sobre combate ao narcotráfico. Acho que esse assunto poderia ter sido muito melhor explorado nesse debate, principalmente agora com o envolvimento do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que recentemente tem se manifestado muito bem sobre esse tema. Ele, até um determinado momento da sua história, ele focava na corrupção, no combate à corrupção. Me parece que ele agora percebeu a importância do combate ao crime violento, que é o que mais assusta o dia a dia dos brasileiros. É comum você ouvir pessoas humildes falando sobre a estratégia que elas têm para todo dia de manhã sair da sua casa e chegar ao ponto de ônibus sem ser assaltadas. Boa parte dos brasileiros desenvolveu uma estratégia, né? É um absurdo você viver num país onde a nossa rotina é pautada pelo crime. E aí, em relação a esse assunto, né, nessa parte específica do debate, eu chamo a atenção para o riso do candidato do PT. É um assunto sério, é um assunto grave. O candidato do PT, podem olhar o vídeo, ele vem para responder rindo, dando um riso meio de deboche, mas me parece aquele riso nervoso que precede uma explosão de raiva. Adriana, esse foi um dos momentos do debate que mostrou como o presidente Bolsonaro está mais equilibrado, mais consciente da sua vantagem competitiva em relação ao Lula. Porque o presidente Bolsonaro podia ter respondido, dizendo, olha, Lula, você criou um monte de universidades, cursos, programas, etc., para enriquecer os seus amigos que são donos de universidade. Aliás, tem alguns aí, ou um especificamente, que vive te emprestando jatinho para você viajar para cima e para baixo. Ou seja, até na educação, isso aconteceu em todas as áreas do governo do PT. Em todas as áreas do PT, criou-se programas para proporcionar o roubo, para proporcionar a corrupção e o esquema. Na área da educação em especial, criaram uma série de programas para enriquecer dono de faculdade. Muitos ficaram trilionários. O ensino que é dado nessas universidades, pagas com as verbas do PT, eram cursos de péssima qualidade, tanto que nós temos, aí sim o presidente disse com muita categoria, alunos que estão devendo, 1 milhão de alunos estavam devendo fortunas, né, com cursos com uma baixíssima qualidade, tanto que a pessoa pega o canudo de formada e vai ser motorista de táxi, vai ser motorista de Uber, vai fazer trabalho que não condiz com o curso que ela pagou durante 5 anos e ainda saiu devedora. As universidades, no mais das vezes as federais criadas pelo PT, viraram ninhos de prospecção de ideologia de esquerda, né? Então o PT criou, na verdade, uma máquina de doutrinação da juventude. Pega a criança, faz uma lavagem cerebral na universidade e depois coloca esse pessoal para fazer campanha para o PT. O estudo dos jovens que ficaram afastados das escolas tem que ser melhorado rapidamente. O Brasil já tinha um déficit grande na educação. Aliás, interessante lembrar também o discurso do ex-presidente Lula, questão de 10 dias atrás, em que ele diz, na cara do Fernando Haddad, que nunca
o Brasil nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça do Haddad, ex-ministro da Educação, olhando para o Lula e o Lula dizendo que nunca se teve um ministro da Educação ou uma preocupação com a educação no Brasil até hoje. Ou seja, ele confirmou que o Haddad foi um péssimo ministro da Educação. Mas o que você tem que fazer hoje é escola básica de altíssima qualidade, por período integral para todos os alunos da escola pública. Claro, isso é tarefa dos estados. Os estados precisam ter recursos, inclusive repasses federais, para que isso aconteça, porque uma criança em escola de período integral é uma criança que não está na rua sendo usada para pedir dinheiro, sendo usada para vender droga, sendo usada para fazer uma série de outras coisas que acontecem no dia a dia dos grandes centros no Brasil. Então, essa é uma preocupação fundamental. Ensino de qualidade, com meritocracia, tanto do aluno quanto do professor, incentivos econômicos para aqueles que entregam, professores que entregam boas notas dos seus alunos, boas avaliações, não é aumento para todo mundo indiscriminadamente. É você melhorar o piso ser adequado, mas dar um pulo salarial, dar um salto para aqueles que têm bom desempenho. Isso é meritocracia, é fundamental. Bem, da parte do presidente Bolsonaro, ele se saiu muito bem. Vamos tentar verificar a questão do orçamento secreto inicialmente. Veja, o orçamento secreto não foi criado pelo Bolsonaro. Para você entender o que é essa expressão que foi criada exatamente para dar um tom pejorativo vinculando ao governo, você tem que entender como é que funciona o orçamento ou a questão das emendas parlamentares no Brasil. Que o problema maior não está nisso. O problema maior está em fazer uma reforma do Pacto Federativo e uma reforma tributária, além de uma reforma administrativa, para saber como você vai resolver isso que é um sonho poético de um modelo, um sistema político que não produz resultados. Qual é o sonho poético? Que o legislativo vai controlar o executivo na questão orçamentária. Vamos tentar verificar o que é o orçamento secreto, essa expressão errada, para falar das emendas de relatores. Ora, as emendas de relator, elas surgiram em 2019 e 2020 exatamente porque o presidente, quando foi eleito, ele disse que não iria mais negociar com parlamentares individualmente. Ele ia negociar apenas com grupos, ou seja, aqueles parlamentares que estivessem em frente. Ora, você teve um caminho do orçamento que chega por uma etapa que passa pelo orçamento, ou a parte impositiva do orçamento, nas questões das emendas individuais, que depois foi colocado nas emendas de bancada, também a parte impositiva. E, a partir dali, o Congresso viu, mas estão retirando de mim a possibilidade de eu fazer negociação direta, concreta, em que me beneficie, enquanto legislativo, não estou falando de corrupção, enquanto legislativo, na questão orçamentária. Aí criou-se a emenda de relator. O Bolsonaro tentou vetar, depois ele foi obrigado a negociar e aceitar, exatamente porque aquele primeiro ano, se ele não tivesse aceito isso, de forma alguma ele teria a capacidade de governar o país, deixando claro que a questão da corrupção vem de acordo com a maneira como é direcionada pelo próprio relator. Não que o relator seja corrupto, mas pode chegar para indivíduos que querem atuar de uma maneira corrupta. E o presidente não tem nada a ver com isso. Ora, quando você pega a questão da discussão orçamentária e das emendas, você vê todo o percurso que é feito, desde o prefeito e vereadores, até chegar nos parlamentares que têm que negociar com os secretários executivos ou secretários gerais dos ministérios. Na época de Sua Excelência, o ex-presidente Lula, como é que isso era feito? Só mostrava que você não votou comigo. Então eu não vou te dar nada, independentemente do que você queira, seja bom ou bom para a sociedade. O que me interessa é que você me apoie lá onde está a questão dos projetos de lei que implicam nas minhas políticas públicas. Veja, quando você apresenta a questão do orçamento secreto, o Bolsonaro foi muito claro, eu não tenho nada a ver com isso, e não tem mesmo, apesar das narrativas. E eu indicaria que as pessoas procurassem no Congresso Nacional para estudar um pouco mais sobre a forma como é feita o debate orçamentário, tanto na LDO quanto na LOA. Uma começa em abril, a outra começa em agosto. Veja, isso é essencial para ele. Por essa razão, o presidente foi muito bom. E ele chegou lá e disse, isso é algo que eu não tenho a ver, mas você é que tem que explicar, professor, as questões de corrupção nas quais você foi acusado. E isso foi um gol.
Veja, eu gostaria de ver um debate onde se reformasse o Pacto Federativo. Por que existe essa questão orçamentária? Porque dos R$100 que existe no Brasil, 60% está no governo federal, 25% nos governos estaduais e 15% com os prefeitos. Ocorre que quem faz a calçada, quem cuida do posto de saúde, da iluminação, de um asfalto, da saúde municipal, é o prefeito. É a ponta que faz. O munícipe, o cidadão, ele se comunica com o prefeito. Ele não consegue pedir uma coisa para o presidente da República, quiçá para o governador. Então eu vejo que a questão do orçamento envolve o parlamento como intermediário dessa falta de recurso para os municípios. Enquanto você tiver um município fraco, há pouco tempo atrás a gente tinha o Ministério das Cidades, que é um absurdo. Imagina, Ministério das Cidades. 5.000 prefeitos pegavam um avião e iam para Brasília pedir dinheiro para o governo federal. Então o que o parlamento, na verdade, faz? Ele acaba reforçando os prefeitos com a questão das emendas, porque os prefeitos precisam do dinheiro que está concentrado no governo federal. Então eu vejo que essa discussão ela vai se esvaziar quando nós tivermos um pacto federativo diferente. Nós precisamos ter mais dinheiro nos municípios, mais dinheiro nos governos estaduais e as diretrizes nacionais serem comandadas pelo presidente da República. O presidente da República, ele comanda uma nação. Ele precisa se preocupar com uma segurança de fronteira, com forças armadas. Nós temos 13.000 quilômetros de fronteira terrestre completamente descuidadas e invadidas pelos países que são vizinhos nossos, que só nos trazem problemas. Então, o presidente precisa cuidar de questões maiores, comércio internacional, da soberania, da segurança da fronteira, da proteção do cidadão, da igualdade na questão legal, da independência dos poderes e deixar para os governadores e prefeitos, obviamente tem que mudar o Pacto Federativo via Constituição, obviamente todas as obras, todos os feitos que devem ser feitos no município, porque a gente vive na cidade. A gente não vive no estado e no país, cada um vive na sua cidade. Então eu vejo que a questão orçamentária, ela existe até hoje e ela já está envelhecida porque precisamos de um pacto federativo diferente, reforçando as prefeituras e os governos estaduais. Pois é, eu achei a pergunta do Josias uma tentativa que não foi bem sucedida de fazer uma analogia entre coisas completamente diferentes. Não é possível se fazer nenhuma comparação entre o Petrolão, que efetivamente há uma fartura de evidências inesgotável, foi o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, e um dispositivo constitucional aprovado pelo Congresso Nacional, depois vetado pelo presidente, que é a emenda de relator. Você comparar uma coisa com a outra, é assim. E aí, o pior de tudo isso, né? Você pega esse dispositivo constitucional dentro da lei, aprovado pelo Congresso, cria um nome fantasia para ele, orçamento secreto, e aí usa ele como um outro peso na balança para colocar do outro lado o Petrolão. Não há equivalência possível. Um é o maior escândalo de corrupção, talvez, da história da humanidade. O outro é um dispositivo constitucional aprovado pelo Congresso. É ruim? É. Iguais a esses dispositivos, devem existir uma centena de outros mecanismos, né, no Congresso Nacional, aprovados, constitucionais, 100% legais, que são ruins. Não é porque uma coisa é legal e constitucional que ela é correta e boa para a sociedade e para o povo. Agora, essa discussão, ela precisa levar em consideração, né? Ela precisa incluir um mínimo de bom senso, que se façam críticas onde as críticas são devidas. Mas não é correto usar uma posição privilegiada para desinformar as pessoas, trazendo equivalência entre coisas que são completamente distintas. Eu quero comentar aqui a declaração do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Acho que ele brilhou, acho que ele finalmente encontrou a sua voz. Ele falou com clareza, com assertividade e com firmeza. E aí eu quero também fazer uma comparação entre a fala do Sérgio Moro
E o argumento usado pelo candidato do PT, né, o candidato do PT criou uma forma de raciocínio inédita. Ele apresenta os escândalos de corrupção do seu governo como prova de que seu governo era honesto. Ele diz o seguinte: se descobriram os escândalos, é porque o meu governo combatia a corrupção. Ou seja, quanto mais escândalos forem descobertos, mais honesto é o governo. É a mesma coisa que dizer o seguinte: quanto mais assaltos acontecerem, mais seguro está o país, porque se está combatendo os assaltos. É um argumento inédito, é muito estranho e não faz sentido nenhum. Então eu acho que, para resumir, num debate político, numa disputa eleitoral, a expressão tem que ser livre. Ninguém pode coibir o discurso, ninguém pode ser impedido de falar. Mas as pessoas que participam desse debate, principalmente do lado do jornalismo, têm que ter a obrigação de dar os nomes corretos e os pesos devidos, né? Porque, do contrário, elas não estão analisando o que está acontecendo, elas estão torcendo. Salles, em 2 minutos, orçamento secreto e corrupção, Petrolão? Pois é, não há comparação entre essa história de orçamento secreto. É exatamente o que o Mota falou. Não são questões equivalentes. O mensalão era um dispositivo criado pelo Lula para roubar. As pessoas que roubaram junto com o governo do PT, ou dentro do governo do PT, roubaram, tentando fazer parecer que era uma questão de governabilidade, para ficar menos feio, mas não é só de governabilidade. Roubaram e puseram dinheiro no próprio bolso, tanto que você vê aquele gerente da Petrobras, um mero gerente da Petrobras, devolveu 500 milhões de reais. Quer dizer, se um gerente da Petrobras roubou 500 milhões de reais, você imagina o quanto roubou o diretor dele, o chefe dele, o cara que o indicou. Essa turma roubou o Brasil inteiro. Onde você olhasse no Brasil do governo do PT, tinha corrupção. Nos Correios, na Petrobras, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no BNDES, na Eletrobras. Ou seja, era um governo de corrupção em todos os segmentos. Todos os ministérios tinham naquela altura um objetivo, uma clara estratégia de roubar. Todos fizeram um loteamento para roubalheira no Brasil. Isto foi a origem do mensalão. O mensalão era um dispositivo de roubo e que, obviamente, era usado também para calar a boca dos deputados, fazer maioria, mas não era só um instrumento de governabilidade. Isso é mentira, né? Aquilo foi usado para ter apoio no Congresso? Sim, mas aquilo era, e todos os casos de corrupção que a gente viu, desde Petrolão até Correios, BNDES, Caixa Econômica Federal, etc., eram corrupção pura e simples, para aqueles que estavam dentro, para aqueles que os indicaram. O orçamento secreto pode ter sido aprovado, às vezes com um objetivo equivocado? Pode, pelos parlamentares. Transferir dinheiro para suas bases, muitos dos quais fizeram corrupção com o dinheiro do orçamento, fizeram, não tem dúvida. Aliás, nós vimos essa semana 2 casos que foram pegos no Maranhão, inclusive apontados por um político do PDT, portanto não pode ser acusado de ser base do governo. Os 2 que foram presos nessa operação recente da Polícia Federal sobre o orçamento, gastos do chamado orçamento secreto, eram pessoas indicadas dentro do esquema do PDT, partido de oposição ao governo. Ou seja, como é que você faz um instrumento que supostamente é coordenado pelo governo e quem recebe o dinheiro é oposição ao governo? Isso não tem o menor cabimento. Essa lista de deputados federais do PT que o presidente mostrou ontem no debate comprova isso. O orçamento secreto, o nome que você for dar, é uma obra do parlamento. O parlamento criou para si próprio essa distorção, enfiou goela abaixo no governo do presidente Bolsonaro, que num primeiro momento vetou, num segundo momento teve que negociar, porque estava sofrendo um negócio chamado chantagem. O governo estava sendo chantageado, ou aceitava aquilo ou caía. Muito importante esse aspecto da equivalência moral, Tiago, porque ele se estende a uma série de outras questões, né? E aí eu quero retornar ao assunto da segurança pública, do combate à criminalidade, que hoje, na minha avaliação, é um assunto que domina a rotina do dia a dia do brasileiro. E é um assunto que tem ficado em segundo plano.
toda vez que se aborda esse assunto, como a gente viu que aconteceu no debate, né, se tenta criar aí uma equivalência moral também, usando a questão das milícias, né? E aí vem uma acusação contra o presidente Bolsonaro de que ele estaria associado a milícias e aí o assunto tem que morrer. Ora, primeiro, é uma acusação que até onde se sabe não tem qualquer fundamento. Segundo, as milícias, elas são uma face do mesmo problema. A diferença hoje no Rio de Janeiro, pelo menos entre milícia e narcotráfico, é quase nenhuma. E elas são fruto de uma negligência proposital no tratamento do assunto criminalidade e segurança pública. Essa negligência vem ocorrendo nos últimos 40, 50 anos e essa tragédia anunciada da criminalidade brasileira, ela começou a ser revertida em 2018, quando se olha os números. O Marco levantou muito bem isso aqui. O Brasil já teve 65 mil assassinatos por ano, 65 mil funerais, 65 mil famílias desesperadas, tá? 65 mil pais, mães, filhos perdidos. Esse número caiu de 65 mil para 40 mil. Isso significa que a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes caiu de 30 para 20. É uma conquista histórica. A sociedade brasileira toda deveria estar comemorando isso. Isso mostra, entre outras coisas, que é possível sim vencer a criminalidade, porque durante muito tempo se criou neste país, e aí eu digo, né, isso foi parte de estratégia política dos partidos de esquerda, se criou esse mito de que o crime não pode ser vencido, o crime só vai ser vencido quando acabar a desigualdade, quando todo mundo tiver as mesmas coisas, que não é verdade. Verdade, a ligação com ditadores é próprio do ex-presidente Lula, do candidato Lula. Ele admira os países que estão dando errado no mundo, Argentina, ditadores na Venezuela, na Nicarágua. Ele sorri para essas pessoas, ele admira essas pessoas, ele visitou essas pessoas. E como bem disse ontem, nós temos metrô em Caracas com o nosso dinheiro. Caracas não é a capital do estado Venezuela do Brasil. Esse dinheiro foi colocado lá fora. Porque lá fora não tem como você auditar esse dinheiro. Lá fora, quando você manda o dinheiro do BNDES para fora, a corrupção fica solta, fica livre. E é isso que o governo do PT, infelizmente, fez. Agora, com relação às relações internacionais, veja só. Nós temos aqui no Brasil um grupo de ministros que falou a verdade para o mundo. Um deles, ex-ministro nosso companheiro Ricardo Salles, começou a falar verdades com relação ao meio ambiente no mundo. E isso, obviamente, quando você fala a verdade, você começa a apanhar. E você tem um monte de interesses contrários ao Brasil, de brasileiros falando mal do Brasil fora do país. Essas pessoas estão enchendo o bolso de dinheiro. E é isso que esse governo não quer. Esse governo está sendo admirado no mundo, até porque não tem como o Brasil, que é o celeiro da segurança alimentar do futuro do planeta, não ser cogitado e não ser agraciado pelo planeta. E outra coisa, esse governo precisa e vai fazer e precisa retomar a questão da segurança pública e jurídica e a reforma tributária. Porque essas duas alavancas, tributação simples, segurança jurídica e pública, é que vai trazer o dinheiro do mundo para o Brasil. O Brasil está preparado para receber qualquer tipo de financiamento e de investimento, mas precisa ter segurança interna e uma simplificação tributária. Porque imagine você, olhando de fora do Brasil, duas coisas. Como pode, né, uma pessoa condenada por corrupção querer ser presidente da República? Esse é o primeiro ponto. Como pode um país como o Brasil, né, como é que eu vou investir nesse país se eu ainda não vejo segurança pública, jurídica e uma reforma tributária simples? E é isso que a gente precisa voltar a discutir, né? Porque nós não podemos ficar nessa teatrologia da oposição de dizer, olha, dá uma olhada no que eu fiz no passado, é o que eu vou fazer agora para frente, sem proposta nenhuma. O Brasil é muito mais do que isso. Então, nas relações internacionais, foi falado a verdade pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro exige respeito do mundo para com o Brasil, porque a Amazônia, o Brasil, todo e qualquer metro quadrado do Brasil é soberano dos governos brasileiros.
E é isso que a gente precisa fazer. A Amazônia não vai ser compartilhada com ninguém, não. A Amazônia precisa daqueles 20 bilhões que o Biden prometeu, que ainda não veio um centavo. É isso que a gente precisa. Você quer cuidar da Amazônia? Tem que botar dinheiro aqui. Só que quem manda na Amazônia é o Brasil, é o cidadão brasileiro, é o governo brasileiro. Eu gostei desse ponto até com relação ao ambiente internacional. Sim, a gente tem que transmitir segurança e um governo que promove a responsabilidade fiscal, transforma uma situação de dívida das estatais em uma situação de lucro e consegue também ter na nossa gestão econômica, financeira, uma diferenciação para com o mundo, né? O Guedes estava em Washington dando aula para todos os ministros da economia do mundo que querem restabelecer as suas economias com base no que o Brasil tem feito. Ele você olha para os Estados Unidos, está crescendo menos que os Estados Unidos, Europa também, vários países na Europa. A deflação aqui é recorde, comparativamente com os demais países também. Então, existem vários pontos positivos, eu ainda acho que eles podem ser aprofundados. O Brasil está em trâmite de aceitação na OCDE também. Essa história de o Brasil é pária, Bolsonaro é pária internacional, é a criação da mesma imprensa militante que fala em orçamento secreto, com o intuito de desvirtuar a discussão, não é de esclarecer para as pessoas o que tem acontecido no Brasil. É a mesma coisa, que fazer essa falsa equivalência, que o Mota colocou muito bem aqui. Petrolão e orçamento secreto não tem nada a ver. Qualquer pessoa sabe disso. Como é que isso está numa pergunta de um jornalista, num debate presidencial? Como é que isso pode ser levado a sério por qualquer cidadão? Então, existem essas falsas premissas, essas cortinas de fumaça, que eu acho que no debate foram bem exploradas. E o Bolsonaro fez um golaço, quando ele chamou o Lula para perto, falou, vem aqui, cadê? Você está falando em desmatamento? Você, no seu governo, desmatou o dobro. Como é que você justifica isso, então? Até mesmo para a população que estava ouvindo, para a audiência, Que negócio é esse de Bolsonaro com lança-chamas na Amazônia queimando tudo? Que bobagem é essa? Isso é dado do INPE. Quando o Lula falou, ele vem com esse proselitismo barato, não, veja bem, você é o desmatador, o genocida, o fascista. Então tá aqui o dado. Como é que você refuta o dado? Como é que você refuta a realidade? Dado do INPE. Todo mundo que der um Google vai ver o dado. Na Revista Oeste tem uma matéria incrível sobre isso. Desde o FHC, o Bolsonaro tem sim uma gestão que foi a que menos desmatou. Agora, isso envolve o quê? Fiscalização, trabalho do ministro do Meio Ambiente, uma série de normas que foram seguidas e cumpridas. Então, é importante, sim, descontaminar o debate público desse viés jornalístico cúmplice de um lado. E eu acho que no debate isso apareceu e a tendência é que nos próximos debates isso seja melhor esclarecido também. Bom, veja, eu vou pegar essa questão das relações internacionais. Fica muito claro quando você observa os planejamentos estratégicos, as estratégias de política externa que foram adotadas ao longo dos últimos 30 anos. No primeiro momento, você teve Fernando Henrique Cardoso, que utilizou, como poucos, da diplomacia presidencial para tentar, de alguma maneira, mostrar para o mundo que estava sendo feita uma austeridade e garantir, de certa forma, uma moeda que foi criada não por ele, foi criada no governo Itamar Franco por uma equipe de economistas brilhantes e precisava mostrar uma austeridade para ter investimentos, até mesmo para garantir que haveria estabilidade dessa moeda. Se o prêmio fosse dado para alguém, deveria ser dado para o Itamar Franco e sua equipe governamental. Você teve esse primeiro momento e o Fernando Henrique Cardoso passeou pelo mundo tentando, de alguma maneira, mostrar um posicionamento do Brasil com austeridade. Na toa ele foi chamado de terceira via do Giddens, que era um cara que na Inglaterra se tornou o papa de uma espécie de fusão entre liberais com questões socialistas ou com preocupação socialista. Logo depois você teve o Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu pulverizando para o mundo embaixadas, mas apostou na ideia de que ele poderia ser o líder do terceiro mundo
e apostou em organismos internacionais. A Dilma tem uma queda pela sua inabilidade política e a seu planejamento estratégico de política externa praticamente não foi a reboque daquilo que o Lula imaginava que estava fazendo. Mas veja, a credibilidade do Lula nesses organismos internacionais ficou tão baixa em determinados momentos que houve um fato inédito, um prêmio Nobel para alguém que disse que iria fazer algo, mas não pelo que ele fez. E naquela época, se foi dado por Barack Obama, o Lula era indicado. Inclusive, significa que ninguém mais estava acreditando nele quando Barack Obama veio ao poder. Não, entrega para este indivíduo por um projeto que não se sabe que vai ser executado, ao invés de entregar para alguém que tem uma mobilização muito grande para dizer que está fazendo algo. Mas nós não acreditamos mais. Peguem os jornais da Espanha e vejam as capas daquilo que se falava sobre o então presidente Lula. E vem o presidente Bolsonaro. Quando o presidente Bolsonaro, deixando de lado o Michel Temer, quando ele chega, ele quer mudar a perspectiva. Ele diz, não vou mais estar negociando com organismos internacionais em prejuízo do Brasil, mesmo que se você olhar essa multilateralidade, ela tem um interesse muito claro em se apropriar do patrimônio nacional. Eu vou negociar bilateralmente. É óbvio que todos se articularam para bater nele. Por qual razão? Porque o território brasileiro e o povo brasileiro era visto como produto ou insumo para a grandeza dos outros. Significa que o Bolsonaro cometeu só acertos? Não. Ele não cometeu só acertos, mas a lógica da sua política externa queria fazer uma transformação. Aí nós encontramos. Como se pode acusar este governo de ser um par internacional, tendo mostrado para o mundo que mesmo com todos os inimigos internos e todas as circunstâncias externas, conseguiu fazer uma economia tal qual está se vendo, uma economia mais equilibrada do que no mundo inteiro, apesar de uma pandemia e de uma guerra, tendo ele negociado com várias outras personalidades no momento que todos queriam que ele jogasse fora essa negociação por razões que diriam respeito ao politicamente correto. Ele foi excepcional nisso. Quando ele fala e diz que o Lula estava vinculado a ditadores, ninguém pode fazer um comparativo com as negociações que o Bolsonaro fez. Ele teve apenas 3 anos para tentar, de alguma forma, mudar o rumo da nossa política externa numa estratégia mais voltada para os interesses nacionais e não para interesses ideológicos, enquanto que o seu opositor teve alianças ideológicas em relação ao Mercosul, em relação à Argentina, em relação à Nicarágua, em relação à Venezuela. Somente aqueles que puderem estudar o que aconteceu na Venezuela podem entender a gravidade de alguém passar a mão na cabeça do Nicolás Maduro ou de Hugo Chávez. O Bolsonaro não fez isso. E da mesma forma que você não pode, em hipótese alguma, fazer de conta que as alianças e as aproximações e desculpas que foram dadas, como, por exemplo, não se pode acusar um indivíduo de estar tanto tempo no poder, tal qual ocorre na Nicarágua, se você teve uma Angela Merkel, que ficou praticamente o mesmo período, como se fossem 2 regimes similares, 2 sociedades similares, e um não estivesse utilizando da violência para submeter a sua sociedade, que é o caso da Nicarágua. Sim. Em síntese, para concluir, quando você observa essa questão da política externa, sim, um lado esteve associado a ditadores, por razões ideológicas. O outro esteve associado a ninguém e fez negociação com todos em função das necessidades da sociedade brasileira. E isso ficou muito claro quando foi na Rússia e negociou a questão dos fertilizantes. Se isso não tivesse sido feito, nós hoje estaríamos pagando as consequências desse ato. Apesar das críticas que ele pode ter recebido no seu momento de negociação, quando todos queriam exatamente que ele fizesse o tudo de errado. E o tudo de errado ali seria não... Na verdade, o número absoluto do início do governo do Lula é muito maior do que o número atual. Mas o que importa é a origem e a tendência do desmatamento. O menor número foi 2012, mas também voltou a subir. A grande pergunta que as pessoas não fazem, às vezes porque não querem ouvir a resposta, é por que o desmatamento, embora tenha caído até 2012, volta a subir de 2012 em diante. E uma das respostas, esse é um assunto tão complexo que não comporta uma única resposta, mas a resposta talvez mais forte dentre as demais que se complementam é: se você não cuidar do desenvolvimento econômico da Amazônia, a prosperidade sustentável das pessoas que vivem na Amazônia, haverá desmatamento. Porque se as pessoas não têm alternativa de renda,
ela só vai fazer aquilo que está à sua disposição. O que pode fazer uma pessoa em meio à floresta? Ou vai fazer garimpo ilegal, ou é desmatamento ilegal, roubo de madeira ou grilagem de terra para colocar pecuária. Então, cabe ao Brasil e ao resto do Brasil e ao resto do mundo olhar para a Amazônia e para as pessoas que vivem na Amazônia e dizer como é que nós conseguimos fazer com que haja uma efetiva melhora na prosperidade econômica da região. Mas a efetiva melhora e não o discurso, né? Por que a Marina Silva é odiada no Acre e veio se eleger deputada federal aqui em São Paulo e teve 1/3 dos meus votos? Porque lá na Amazônia não se preocupou com as pessoas. Há uma avalanche de ONGs, acadêmicos, pessoas que usam o tema ambiental, além do tema indígena, além de vários outros assuntos no Brasil, usam os temas para ganhar dinheiro. Não é um sem número de ONGs e entidades e associações que manipulam as questões e fazem receita para o seu próprio interesse. Fazem essa receita ou recebem recursos para pagar o seu salário, ao invés de resolver o problema. Então, nós precisamos olhar, e esse debate é o debate que é necessário, olhar para os 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, permitir que eles melhorem de vida. A maneira de melhorar de vida é levar prosperidade econômica. Com respeito ambiental? Sim, claro, evidentemente, mas sem verdades absolutas. Não é possível continuar com esse debate dizendo que a Amazônia tem que ficar intacta, intocada, que não pode ter uma mineração responsável, que não pode ter um manejo florestal responsável. Isto, além de ser burrice, é mentira, porque vai acabar acontecendo de maneira ilegal. Então, o correto é você colocar as respostas, um licenciamento ambiental correto, uma regra ambiental correta, normas factíveis, normas que permitam que as pessoas se legalizem e façam as coisas direito. Essa é a verdadeira solução dos problemas da Amazônia. Regularização fundiária, pagamento por serviços ambientais, zoneamento econômico ecológico, colocar a bioeconomia de pé, com investimento privado. Chega de dar dinheiro para ONG e acadêmico fazer pesquisa que não leva nada a lugar nenhum. O Brasil é o país do diagnóstico, já tem diagnóstico para tudo, não precisa gastar dinheiro nisso. Precisa criar um programa que atraia o capital privado, indústria farmacêutica, indústria de cosmético, indústrias de todo tipo, para que elas sim convertam a biodiversidade ou a bioeconomia se tornem realidade. Tem que ter operação de comando e controle? Sim, mas ela não pode ser a única resposta para o combate ao desmatamento. Ela é um dos 5 pilares que precisam ser feitos. Regularização fundiária, pagamento de serviços ambientais, zoneamento econômico ecológico, bioeconomia e operação de comando e controle. Esses temas, eles ainda merecem um tratamento mais aprofundado, mas eu queria fazer uma observação que é de que não se pode fugir de posições morais e de questão de valores quando se trata desses temas. Por exemplo, a política externa de um país reflete isso, reflete inevitavelmente os valores morais e as posições das pessoas que estão no poder. Uma característica da esquerda, não é só da esquerda brasileira, mas da esquerda em outros países, é a sua postura internacionalista, né? Vamos abrir as fronteiras, o que interessa é que as esquerdas todas, né, se unam, se ajudem. O mais importante sempre é o projeto de poder, né? Tanto que a tendência da maioria, com raríssimas exceções, mas a tendência a postura mais comum das forças de esquerda é uma postura até de ridicularizar o sentimento de patriotismo, de nacionalismo. E aí vem essa história, a Amazônia é de todos, a Amazônia é do mundo. Ora, faz o seguinte, vai lá na Rússia e tenta dizer lá que os campos de cultivo deles são do mundo inteiro, são de todos, né? Vai no campo de petróleo e gás ali do Golfo do México e tenta dizer que aquilo ali é de todo mundo, que é patrimônio da humanidade. Então, quando a posição moral está errada, quando a posição ideológica é equivocada, a política externa vai refletir isso. Não interessa mais
o resultado que aquilo vai trazer para o país. O que interessa é que aquele regime lá para onde eu estou dando dinheiro é um regime de esquerda, que amanhã, quando eu precisar, vai me ajudar. Olha, é a mesma coisa que acontece, o fenômeno exato que acontece na área de meio ambiente e na área de segurança pública. Você tem fortunas vindas de entidades de fora para sustentar ONGs aqui no Brasil. Tem um ecossistema de ONGs na segurança pública que só faz defender a relativização do crime, a suavização da legislação penal. É uma coisa, assim, obscena o que acontece. É a mesma coisa. Essa multidão de ONGs que ficam lá na Amazônia, né, só repetindo as mesmas ideias, é uma fumaça de ideologia e interesses escusos que obscurece a verdade, tanto na segurança pública quanto no meio ambiente. Eu queria fazer um comentário de 2 segundos. Para além dessa parte que o Suano já tinha levantado e o Mota ressaltou agora, do alinhamento ideológico que havia da diplomacia internacional brasileira com esses países, há um outro aspecto que foi citado aqui pelo Alfredo Scaff. Havia um esquema de corrupção muito violento do governo do PT com esses governos estrangeiros. E quem organizava isso eram as empreiteiras. As empreiteiras iam lá em Angola, iam em Cuba, iam na Venezuela, iam em diversos países, montavam verdadeiros esquemas de corrupção com o governo local. O Brasil mandava dinheiro para esses países via BNDES. As empreiteiras que estão aí no esquema da Lava Jato recebiam esse dinheiro sem fiscalização, porque estava em outra jurisdição, davam dinheiro para aqueles governos corruptos e rebatiam esse dinheiro lá fora para o governo do PT. Então não era só o alinhamento ideológico, havia ali um esquema de corrupção muito forte. Desde Cuba, Venezuela, diversos países da África. Essas empreiteiras serviram de negociador, junto com os governos locais estrangeiros, negociadores de esquema de rebate de corrupção. É justamente por isso que tem tanta atividade de BNDES e empreiteira brasileira lá fora. Tudo esquema. E a Lava Jato desvendou isso. É interessante que essa questão depende da maneira como ela é apresentada para a sociedade. Se ela é apresentada como um erro porque está entregando um patrimônio público para um grupo privado, isso acaba tendo resultados para aquele segmento mais demagógico, que tenta mostrar que aquele patrimônio público é público. E não é. Ele é um patrimônio privado de grupos que se assenhoram desses patrimônios. Esse é o grande problema. Mas ficou muito claro no debate que nós temos 2 visões de mundo. Uma é, nós queremos tudo aquilo que é estatal sob o nosso controle, mesmo porque esse foi um dos grandes elementos de alavancagem de poder. Você controla autarquias, controla empresas, você controla tudo aquilo que pode ser dito como patrimônio do povo, para transformar isso em instrumento político. Este é o grande problema. O Bolsonaro, ele segue a linha daqueles que enxergam que a sociedade deve ter proeminência sobre o Estado, porque a sociedade é que dinamiza e enriquece. É a sociedade que faz a economia, não é o Estado. No debate ficou muito claro que são 2 visões de mundo. Uma privatista, não porque ser privatista é negativo, mas porque é necessário para criar uma sociedade saudável. A outra que diz não. Por quê? Exatamente pelos mecanismos que o ministro Ricardo Salles, futuro, dentro em breve, deputado Ricardo Salles, apresentou. Olha que coisa curiosa, só uma história que eu preciso contar. Eu estive num debate, por exemplo, no Dia da Amazônia, em que apareceu uma bióloga, exatamente esses intelectuais que ganham bolsas para fazer pesquisa. Ela já chegou com uma pena, não lembro se era na orelha ou com uma pena no pescoço, dizendo que entendia a cultura indígena. E ela falou uma frase que eu nunca esqueci: ou Amazônia ou Bolsonaro. Ela não estava preocupada ali em apresentar estudos científicos. Ela estava preocupada em fazer um discurso político. Se me permitirem contar uma outra história para ver como esse discurso político é deletério para o Brasil. Uma vez eu estava na Argentina fazendo um trabalho e fui almoçar, apareceu uma personalidade que até hoje eu não sei quem é e disse: nossa, vocês brasileiros são muito sortudos. Eu disse: por quê? Porque vocês têm toda a riqueza do mundo, inclusive a Amazônia. Aí eu perguntei: isso é verdade? Aí ele disse: você sabe por qual razão vocês ainda têm a Amazônia?
Eu disse não, por quê? Você consegue imaginar se a Amazônia fosse propriedade dos Estados Unidos, da China, da Rússia ou de qualquer grande potência? Sim. Eu disse sim, seria desmatado, só tem um detalhe. Aí ele disse, vocês só mantêm esse patrimônio porque vocês são um povinho. Eu nunca esqueci disso. No dia que vocês tiverem grandeza, certamente a Amazônia não será mais de vocês. Por isso é que nós permitimos que vocês continuem com esse patrimônio. Os mecanismos de apropriação foram já apresentados. Inclusive, o Ricardo Salles trouxe para nós todas as formas que foram utilizadas. E a Amazônia, não sendo brasileira, é um jogo internacional. Eu sou filho de uma das construtoras do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E eu vi as pesquisas que eram feitas lá. Inclusive na questão de fármacos. Eu via nas bibliotecas e nos laboratórios. Vocês não têm noção como há interesse em se apropriar deste patrimônio. E nós que deveríamos fazer uma coordenação adequada para que isso fosse pesquisado com o auxílio do mundo, mas a partir dos interesses nacionais e por equipes de brasileiros. Olha, veja só, o que a gente precisa é trazer os interesses do Brasil para o Brasil. Né? Esse comentário do Suano nos assusta de ver como é que o mundo enxerga a maneira como a gente cuida das coisas. Tudo bem, é uma questão que já pode ter sido feita esse comentário há décadas atrás, ou há 10 anos atrás, mas veja só, é uma realidade. É uma realidade. Então, a preservação da Amazônia é uma conquista nossa. E é isso que nós precisamos demonstrar para o mundo. Que a gente cuida da Amazônia, ela é nossa, sempre será nossa, e quem quiser ajudar, que cumpra os créditos de carbono dos acordos assinados, que já estão em 400 bilhões de dólares que o mundo deve para o Brasil. Ou eles assinaram aquilo e rasgaram o papel e jogaram no lixo? Onde está o presidente dos Estados Unidos que na campanha eleitoral prometeu 20 bilhões de dólares à Amazônia? Com que intuito ele fez isso? Para ganhar a eleição ou para realmente ajudar a Amazônia? Então, o que o ex-ministro Ricardo Salles fez quando participava das cúpulas mundiais era simplesmente falar a verdade. E quando se fala a verdade, se defende a soberania e se defende o Brasil como um bom patriota e um bom ministro. Nada mais do que isso. Agora, a gente começou a fazer isso nesse governo. Esse é o grande problema. Os ex-ministros do meio ambiente chegavam nas cúpulas internacionais e concordavam em falar mal do Brasil, que aqui as coisas não estavam indo bem. O que eu preciso para vocês falarem mal do Brasil? É isso que eles diziam. Então o Brasil realmente está nascendo nessa questão do meio ambiente, porque começou a falar a verdade. E não existe outra coisa melhor do que você preservar a dignidade de uma população. Como disse o Ricardo, se não tivermos desenvolvimento econômico, as pessoas vão para a ilegalidade. E é isso que a gente precisa fazer. É possível fazer isso na Amazônia. Riqueza é o que não falta. E eu acho que a inteligência do Brasil, do brasileiro e a nossa criatividade tem tudo para fazer a região norte e a Amazônia, uma região extremamente desenvolvida e com sustentabilidade, como disse o Salles. Isso não é difícil de fazer, tem que ter vontade política. Acho que a proposta fica muito clara, né, dos dois candidatos. Do lado do Lula, uma ausência de materialidade, de concretude com relação a programas de governo, não consegue citar uma pessoa que vai fazer parte da equipe dele. Em contrapartida, o Bolsonaro tem já não só um programa, mas ele deu sim a concretude principal, que é a continuidade do Paulo Guedes, que consertou a casa, né, que teve a maturidade, a força, o capital político para reorganizar, para rearranjar as contas públicas, e se baseia também, e essa é a premissa madura de qualquer discussão, na curva de Laffer. É o seguinte, vamos diminuir a carga tributária, isso naturalmente gera um aumento de arrecadação, porque cria um ambiente econômico mais próspero de desenvolvimento para nós, empreendedores, empresários, iniciativa privada. E o que é bom nisso? Ora, exatamente isso. Quer dizer, o governo ele já tem um orçamento discricionário, aquele orçamento do qual ele pode dispor, muito estreito. Então, é sim, sempre, né? Você tem uma escolha importando em várias renúncias. E nesse caso, o governo tem sido muito pragmático e eficiente com relação a essas escolhas. Imagina, o governo federal conseguiu, nesses últimos 4 anos,
dentro de um ambiente pandêmico, com uma série de restrições, com o orçamento sendo tomado também por conta dos precatórios em decisão inédita do Supremo Tribunal Federal, mais a guerra na Ucrânia, a trabalhar toda essa temática sem intervir na economia. Então, a prova de que uma intervenção menor é mais eficiente e melhor para o cidadão e melhor para a liberdade econômica está aí. Agora, do outro lado, você via tentativa de interferência no preço da gasolina, dos combustíveis, né, numa intervenção direta na Petrobras. É isso que a esquerda defende. É a estatal dominando o espaço público. O estatal é uma premissa antiga, soviética, de que gestor público pode ter eficiência, sendo que ele não tem nenhum incentivo para ter eficiência na gestão da máquina pública. Pelo contrário, ali é você colocar os seus apadrinhados, os seus grupos políticos de interesse e se perpetuar lá. O século XX explica o fracasso das estatais. Então, sim, são dois polos diferentes. O Bolsonaro segue numa linha de liberdade econômica e reconhecimento da individualidade, da emancipação econômica do indivíduo, da pessoa, sem o espaço, sem a intervenção do Estado. E o Lula não. Ele defende uma visão retrógrada que se mostrou falida no século XX. Exato. Eu acho que é importante prestar atenção numa coisa que o presidente Bolsonaro falou durante o debate, que é quase que exatamente a mesma coisa que eu falei há alguns dias atrás aqui, né? Eu lembrei, os dois candidatos têm história. Não se trata de duas pessoas desconhecidas que nunca ocuparam cargos públicos. Os dois têm um passado atrás deles. Então é importante não só prestar atenção no que eles estão dizendo, e eles expressam pontos de vista quase que totalmente opostos em relação a vários assuntos, principalmente entre esse que está sendo discutido agora, da privatização. O candidato do PT disse: sou absolutamente contra a privatização, e o presidente Bolsonaro diz: eu acredito que o Estado tem que ser muito menor do que é, e a maioria das empresas estatais tem que ser privatizadas. Então está aí um grande contraste. Mas o que o eleitor deve fazer é não só olhar para isso, mas olhar para o passado, para o histórico, o que os candidatos fizeram no passado, o que eles fizeram está coerente com o que eles dizem que vão fazer? Veja, foi interessante trazer a questão do debate Kennedy e Nixon. Por qual razão? Porque as expressões ficam muito claras. A informação não é dada só com a palavra, mesmo porque você tem um tempo muito curto para poder falar tudo aquilo que é necessário e gerar um esclarecimento para a sociedade. Mas aquele indivíduo que está disputando uma presidência da República, as pessoas querem que ele seja um gestor, sim, mas querem também que ele seja um líder. E o líder é alguém que aponta um caminho e mostra que sabe por que está apontando. E não está ali para, de alguma maneira, se desculpar ou para, de alguma maneira, trazer um passado que todos viram que está errado, por isso mascara, em alguma medida, aquilo que informa sobre este passado. Naquele momento, quando nós tivemos o presidente Bolsonaro tenso nos 4 primeiros minutos, 5 primeiros minutos, tanto que ele estava um pouco perdido em relação à câmera que ele deveria falar. E o Lula foi muito direto para a câmera. Só que houve uma reversão total e não houve equilíbrio, da minha perspectiva, nem igualdade técnica ali, não. Simplesmente o presidente Bolsonaro se mostrou como alguém que sabe do que está falando, mesmo porque o seu opositor tinha um problema de contradições que foram apresentadas, não apenas em relação ao seu governo e aquilo que ele diz que não existe, mas também em relação às declarações que fez ao longo de sua campanha eleitoral. Foi ofendendo grupos, foi ofendendo pessoas, foi ofendendo segmentos e depois tentava de alguma maneira se desculpar, algo que não era mais possível. Ora, ali, toda vez que o Bolsonaro apresentava esses problemas e essas contradições, se via uma postura do Bolsonaro, eu diria, de altivez em relação ao seu adversário, que ficava nervoso e tentava, de alguma maneira, sair do ambiente. Quando ele ia para a câmera, ele ia com uma agressão muito grande, ele era muito agressivo e isso marcou. Quando nós olhamos as expressões corporais, as expressões faciais, o domínio foi do presidente da República, que teve o ápice na hora que ele, rindo, disse: fale aqui, olha na minha frente. E o Bolsonaro fixou os olhos e o Lula desviou e não sabia o que fazer, ao ponto dele ter batido no ombro e dito: olha, vamos ficar aqui apenas nessas questões. E o Lula se assustou. Em síntese, a
informação foi passada de uma forma adequada pela postura do presidente da República e pela postura do ex-presidente. Um se mostrou incomodado porque não tinha como se desfazer das suas contradições. O outro se mostrou mais tranquilo. Por quê? Porque ele estava trazendo dados e trouxe uma questão que é muito relevante. Em 13 anos não foi feito quase nada daquilo que prometeu de excepcionalidade. Eu tentei em 3 anos tendo o mundo inteiro contra mim, em especial aqui no Brasil. Ora, quando você olha isso, tem algo que eu lembro que foi trazido à tona quando falou do percentual da transposição do São Francisco e mais outros elementos que não é colocado. Não adianta a gente fazer uma leitura e dizer se entregou até 80%, por isso fez muito. Não. Tem que ver qual é a estratégia que foi adotada. Muitas vezes, a melhor forma de você manter o controle sobre um povo é dizer que você está quase concluindo aquilo que ele necessita para ser livre, mas ainda não conseguimos. Por isso, você prorroga ad eterno a conclusão das necessidades e a conclusão das suas promessas. Isso está dentro da estratégia e numa estratégia contraditória. O Bolsonaro conseguiu, para a sua postura, mostrar isso para o povo. Razão pela qual ele disse, realmente eu posso me apresentar como líder. Eu tenho certeza que, inclusive, para os estados onde haverá segundo turno com candidatos apoiados pelo presidente, todos esses candidatos devem ter ficado muito mais tranquilos e sabem que ali eles poderão ter um desempenho melhor, doravante, até o dia 30 de outubro. Em síntese, as expressões corporais do Bolsonaro, expressões faciais, elas foram muito fortes e com grande riqueza de capacidade de liderança, ao contrário do seu opositor, que ficou mais acuado e se mostrou agressivo. O povo percebeu isso. Olha, eu gostei muito do debate, gostei da forma como o debate se desenvolveu. Achei que os jornalistas foram muito imparciais, foram muito corretos nas perguntas, principalmente na maioria, e eu espero que os próximos debates venham com outras questões. O presidente Bolsonaro tem muita coisa para conversar, para debater, para discutir, para comparar. Eu acho que outras questões precisam vir à tona, como segurança pública, soberania, segurança de fronteiras, relacionamento internacional, comércio internacional, superávit primário. Vejo a diminuição do desemprego no Brasil é recorde no período pós-pandêmico. O desemprego só cai todos os dias, os preços nos supermercados estão diminuindo, há uma deflação. Então, acho que tem muita coisa para conversar. Eu espero que os dois realmente tenham propostas. Obviamente, quem está na situação tem a proposta da continuidade com melhoramento, mas que a oposição traga novidades e traga realmente fatos concretos para discutir em alto nível. Eu acho que os próximos debates precisam, obviamente, melhorar esse último debate, que foi muito bom, e eu espero que eles sejam melhores, que a gente chegue no dia 30 e tenha um melhor caminho para o país. Olha, Thiago, o debate foi bom, Alfredo disse bem, mas precisa ter um pouquinho mais, na minha opinião, de explicitar realmente o que é cada um dos lados. Né? Tudo que se passou ao longo desses 3 anos e meio no Brasil com, primeiro, os efeitos da pandemia, muito grave. Segundo, o que nós ainda estamos sentindo aqui, os efeitos da guerra da Ucrânia e da Rússia, fazem com que as condições pelas quais se exerceu o governo do presidente Bolsonaro seja absolutamente diferente das condições pelas quais se elegeu o governo do Lula. O que fez o governo do Lula em meio a um mundo que só crescia? Os maiores crescimentos da história no mundo foram naquele período. O Brasil não aproveitou aquele período para fazer reformas importantes. O Lula teve o comportamento da cigarra, né? Que não se preparou para o inverno, não fez todas aquelas reformas, estruturas. Eles efetivamente tocaram o pau na grana, encheram o povo de dinheiro para comprar isso, para financiar aquilo, transformaram a sociedade brasileira numa sociedade endividada na base do consumo, né? E quando o Brasil precisou efetivamente caminhar com as próprias pernas, porque o mundo começou a dar problema, aí desmoronou de vez, que foi o governo da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é continuidade do Lula. Ele tenta separar os dois governos como quem dissesse, eu fui muito bom, a Dilma não foi tão bem assim. Não, é o mesmo governo. Aliás, é interessante a entrevista que o Lula deu para o William Vac numa outra emissora, em que o William Vac mostra para ele, olha, não senhor, foi no seu governo que o déficit, no final do seu governo, Lula, que o déficit explodiu, né, o déficit primário e tudo mais. Ou seja, uma das coisas que precisa ser mostrada nesse debate é a diferença das circunstâncias. O mundo bombava,
crescia enormemente na época do Lula e ele não fez o que tinha que ser feito. O Bolsonaro, infelizmente, pegou pandemia e guerra da Ucrânia e da Rússia. E ainda assim fez muita coisa. Fez autonomia do Banco Central, marco legal do saneamento, lei de liberdade econômica. Uma não foi um dos países que menos caiu, um dos países que mais rápido está recuperando. Tudo isso em meio à guerra e à pandemia. Então, talvez no próximo debate fique a sugestão explicitar bem o que não se fez lá atrás, mesmo com um cenário maravilhoso, e o que se fez hoje, mesmo com um cenário muito mais cinzento no planeta. Ainda assim, foi um bom debate, interessante, e o domínio do presidente Bolsonaro sobre o candidato Lula foi total. Também fiquei muito feliz com o desempenho do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro no debate. Eu vi, pelo que eu vi pelo menos, né? Lula perdeu muito voto ali. Chamou o MST tudo de bandido. Até foi bom, né? Eu gostei quando ele falou que invasor de propriedade é bandido. Ficou muito claro para mim que o Lula chamou invasor de propriedade de bandido. Isso ficou ótimo, achei excelente. Lula perdeu o pé, né? Você vê que ele começou a se desestabilizar a ponto de não conseguir sequer fazer uma reflexão, transmitir o seu pensamento. E no final, o mais curioso é quando ele pediu 2 direitos de resposta, ganhou um e falou que ia recorrer ao Supremo Tribunal. Quer dizer, perceba só, né, a linguagem como ela é utilizada e os trejeitos de um candidato. Bolsonaro não, ele estava tranquilo, confiante, transmitiu essa confiança com serenidade. A expectativa de muita gente que eu ouvia e ainda escuto da direita era essa, quer dizer, poxa, o Bolsonaro, se ele mostrar a gestão, se ele mostrar o programa dele, se ele mostrar o que foi executado, ele consegue conquistar, arrastar as pessoas por meio do exemplo. E eu percebi isso. Então, de um lado, a agressividade e uma inteligência emocional completamente destruída por parte do Lula. Ele corroeu o tempo dele no terceiro bloco, ficou quieto, ficou falando sem parar, e o Bolsonaro aproveitou lá 6 minutos para conseguir falar livremente sobre a diferença entre ele e o Lula, que não é só uma diferença entre programas de governo, mas como disse o Mota e todo mundo aqui, um passado de viés autoritário, de tentativa de controle da imprensa e das mídias. E isso ficou muito claro. Então, eu sinceramente acho que o Bolsonaro conseguiu ganhar votos com esse debate e o Lula perdeu muitos votos com essa demonstração de insegurança e contradição. O debate de ontem foi um marco, tanto pelo baixo nível de hostilidade, quanto pela oportunidade de falar sobre coisas que ainda não tinham sido exploradas. Eu acho que o debate mostrou que é possível um confronto de posições morais e de valores sem que você cite a necessidade de destruir o seu adversário moral e fisicamente. O eleitor brasileiro é muito mais inteligente e preparado do que os marqueteiros imaginam. O eleitor brasileiro sabe muito mais do que muitos analistas e cientistas políticos. Eu falo com pessoas nas ruas todos os dias. As pessoas entendem o que está acontecendo. Então, para mim, o saldo do debate foi extremamente positivo. Eu fiquei muito feliz e minha felicidade não está relacionada exclusivamente a um desempenho melhor do presidente Bolsonaro. Eu acho que ontem nós vimos a vitória da liberdade, claramente. Nós vimos uma vitória do jornalismo. A qualidade das perguntas que os jornalistas fizeram e a própria dinâmica. Ontem, a grande ausência da noite foi a do jornalista militante, aquele que está lá para provocar, para causar. Ele não estava naquele debate ontem. Eu acho que a vitória foi da sociedade, que viu que não existe monopólio da verdade e que não se deve demonizar os adversários. Eu acho que ontem nós vimos uma vitória da serenidade, vitória da autoconfiança, uma vitória da verdade. Eu acho que no debate de ontem nós vimos uma vitória do Brasil. Ontem, pelo ex-presidente Lula, foi dado o tom da eleição municipal de 2024. Invasor de propriedade é bandido. 2024, nós vamos usar muito essa frase.